Olá, pessoal do YouTube, meu nome é Paulinha, você está no Papo Reto com as Miglis e hoje vamos falar sobre regime tributário. E aí, você sabe o que é? Atenção, turma! Atenção! Você, minha linda, o que é regime tributário? Regime tributário? Deve ser algum regime novo? Regime dos pontos? Regime da sopa? Regime tributário. Hoje vamos falar sobre regime tributário. Escolher o regime tributário adequado para sua empresa é um dos passos mais importantes na hora de pensar em abrir o seu negócio. Então, o que é, afinal, regime tributário? Então, regime tributário é um conjunto de leis que tem a função, na verdade, de determinar como a sua empresa pagará os seus tributos obrigatórios. Temos entre eles lucro real, lucro presumido e simples nacional. Escolher adequadamente é preciso realizar um planejamento tributário aí. Isso um contador pode ajudar neste caso. Para enxergar qual é o melhor regime tributário para a sua empresa, qual caminho devo seguir. Vamos falar aqui agora resumidamente sobre o lucro presumido. Então, o lucro presumido é uma modalidade de tributação um pouco mais simplificada para determinar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Quem deve optar pelo lucro presumido? Então, as empresas que têm um faturamento de até 78 milhões ao ano, elas devem optar pelo lucro presumido, desde que elas não estejam enquadradas naquelas empresas que são obrigadas ao lucro real, tá? Porque temos algumas empresas que mesmo com um lucro inferior a 78 milhões, elas não podem ser lucro presumido. Ela deve ser lucro real, que vamos ver a seguir. Então, a modalidade do lucro presumido, ele tem aí para cálculo de base uma margem de lucro pré-fixada pela lei. Então, a Receita Federal, ela dispõe uma tabela com todas as atividades e as suas respectivas alíquotas, tá? Que determina essa margem de lucro para a base de imposto de renda e de contribuição social. Então, temos aí, por exemplo, a atividade industrial. Então, a atividade industrial está com uma alíquota de presunção de 8% e 32% para atividade de serviços. Como que eu chego nessa base aqui, então? Então, a base seria a minha receita bruta vezes a minha alíquota de presunção, então vamos supor aqui que seria a atividade industrial, então 8%. Eu determino a minha base de cálculo para imposto de renda e contribuição. No caso aqui, desculpa, somente o imposto de renda, tá? Porque estou numa atividade de 8% aqui de indústria. Então, seria a minha base vezes a alíquota do meu imposto de renda, 15%. Eu vou ter aqui o meu valor no imposto de renda de pessoa jurídica. Se fosse atividade de serviços, seria a minha receita bruta vezes 32%, localizando a minha base, e a minha base vezes 15% o valor do meu imposto de renda de pessoa jurídica para atividade de serviços. A apuração da contribuição social segue a mesma linha, porém, a tabela de atividades ela só tem duas faixas, tá? Então, ela tem 12% para atividades industriais e 32% para atividades de serviço. Então, o cálculo seria a mesma coisa, minha receita bruta vezes 12% atividade industrial, localizando a minha base vezes a alíquota da contribuição social, 9%. E se fosse uma atividade de serviço, minha receita bruta vezes 32%, localizando a minha base vezes 9% da minha contribuição social.
Além desses dois impostos, a gente tem também no lucro presumido a alíquota de PIS e COFINS. PIS 0,65% e de 3% de COFINS, onde os mesmos não podem ser creditados nas entradas nesse regime tributário. Tá? Então, no lucro presumido, eu não tomo crédito das minhas entradas para o PIS e COFINS, somente o recolhimento. Outra modalidade que nós temos é o lucro real. Então, o lucro real também é um regime tributário, tá? Que onde ele tem aí a contribuição para a margem de contribuição, ele não tem uma margem, na verdade, ele vai ser usado para cálculo do imposto de renda e contribuição social, baseando-se no lucro efetivo, no lucro real, ou a outras pessoas chamam até mesmo de lucro fiscal. Quais empresas devem optar por este lucro real? Então, todas as empresas que têm uma receita bruta acima de 78 milhões e essas três modalidades de empresas, como empresas que atuam no mercado financeiro, empresas que tiveram lucro, rendimentos de capital vindo do exterior e empresas que exerçam atividades de factoring ou possuem benefícios fiscais que reduzam o imposto ou até mesmo a isenção de impostos, tá? Essas três classes de empresas aí, mesmo que elas tenham um faturamento menor que 78 milhões, elas têm que optar pelo lucro real. Então, eu gosto daquelas frases, todas as empresas podem ser lucro real, mas algumas devem ser lucro real, ok? Lucro real tem também as alíquotas de PIS e COFINS, um pouco maiores em relação ao lucro presumido. Então, o PIS é 1,65 e COFINS 7,6 sobre o faturamento, tá? No chamado regime não cumulativo, tá? Então, o que é regime não cumulativo? Eu posso tomar crédito nas entradas, diferente lá do lucro presumido, que eu não posso tomar crédito de PIS e COFINS nas minhas entradas, o lucro real já me possibilita isso. Então, eu posso tomar crédito nas minhas entradas referente a PIS e COFINS. Então, a apuração do PIS e COFINS, aí eu tenho essa compensação nas entradas, tá? E afinal, o que é esse lucro real? Como eu chego nessa base de lucro real? O lucro real, na verdade, é o lucro líquido, mais adições, menos exclusões e menos compensações, eu vou ter o meu lucro real, ou chamado meu lucro fiscal. Então, esta é a minha base para o imposto de renda e contribuição social. Eu faço o meu lucro real, meu lucro fiscal, vezes 15% para localizar o meu imposto de renda de pessoa jurídica e meu lucro real, lucro fiscal, vezes 9% para eu calcular a minha contribuição social, tá? Então, aqui vimos resumidamente um pouco de lucro presumido e lucro real, para a gente tomar essa decisão, ver qual o melhor regime tributário nessa empresa que você está abrindo aí. E o próximo que vamos falar é Simples Nacional. Quem vai falar sobre o Simples Nacional com a gente vai ser a Regiane. E aí, Regi, esse tal Simples Nacional aí, ele é simples mesmo? Paula, de simples, esse sistema tributário ele só tem o nome e o número da lei. Afinal, a lei do Simples Nacional é a lei número 123. Fácil de guardar, né? Mas fora isso, ele tem algumas particularidades que o empresário precisa ficar atento. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse sistema. Vamos lá? Bom, então, Simples Nacional, né? Ele foi criado em 2006 pela Lei Complementar número 123, né? Como eu tinha dito antes, muito fácil de guardar o código da lei. E ele é um regime de tributação criado aí para as micros e pequenas empresas, incluindo aí também os microempreendedores individuais, que nós conhecemos aí mais como MEI, e nós vamos falar também aí na sequência. O objetivo do Simples Nacional foi, na verdade, simplificar a forma de recolhimento dos tributos aí e contribuições, né, tanto federais, podendo também aí alcançar os tributos devidos pelos estados e pelos municípios. E desta forma, diminuir a carga tributária e estimular aí o crescimento das micros e pequenas empresas no Brasil, né? Então, na verdade, era um estímulo para que as empresas do Simples Nacional pudessem concorrer aí com as outras empresas, né, dos outros regimes tributários. E quais são os tributos, né, as contribuições hoje que estão dentro
desse sistema unificado de tributação do Simples Nacional. Então, nós temos aí os impostos, né, de competência aí da União, né, de âmbito federal, que é o imposto de renda à pessoa jurídica, né, o imposto de o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, que nós conhecemos aí como CSLL, o IPI, que é o imposto sobre os produtos industrializados, a COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição para o PIS/PASEP e a contribuição patronal previdenciária. E de competência dos estados, nós temos aí o ICMS, que é o imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadoria, sobre a prestação de serviços, né, e também aí de comunicação, corrigindo prestação de serviço de transportes, né, tanto interestadual como intermunicipal. E também o imposto aí de competência dos municípios, que é o ISS, né, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, na verdade, simplificadamente, o que o Simples fez foi pegar esses 8 tributos, né, reduzir as taxas, né, diminuindo a carga tributária e criar aí uma forma de recolhimento único, né, através aí do documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, hoje eles fazem uma única apuração, um único recolhimento e é recolhida aí através do DAS. Quem pode optar pelo Simples Nacional? Bom, nós temos aí algumas regras para inserção no Simples, né? São várias particularidades, nós vamos comentar alguma delas. A principal aí é o faturamento, né? Que ele tem que ser igual ou inferior a 4,8 milhões. A atividade ela deve estar entre as permitidas, né, em um dos anexos da tabela do Simples Nacional, que hoje nós temos 5 anexos. Ela não pode possuir outra empresa no quadro societário. Todos os sócios têm que ser pessoas físicas. E não pode ser sócia de outra empresa, ou seja, o Simples ele não pode participar do quadro societário de outra pessoa jurídica. Não pode ser aí uma sociedade de exploração, não pode ser, né, uma SA. Tem que ser aí uma micro e pequena empresa, né? Ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que afinal o Simples é voltado para essas empresas. Entre outras aí. Como que é feita a tributação do Simples Nacional hoje, né? Então, quais são as alíquotas? Hoje as alíquotas elas podem variar entre 4% e 33%, e elas são determinadas aí de acordo com a atividade e a faixa de faturamento anual da empresa. A tabela do Simples hoje, ela é dividida em 5 anexos, e elas que determinam, esses 5 anexos que determinam as alíquotas que serão aplicadas, de acordo com a atividade e o faturamento da empresa. Então, hoje, essas são as alíquotas aplicadas, né, estão separadas aqui pelo tipo de atividade, né, então, se for comércio, a alíquota inicial é 4%, podendo chegar a 19%. Indústria, 4,5%, chegando aí a 30%. E se for de serviços, a alíquota inicial é 4,5%, pode chegar aí a 33%, né? E aqui está um exemplo aqui da faixa, né, uma das tabelas do anexo do Simples Nacional, que é aqui voltada ao anexo 1, que é relativo ao comércio, né? Então, como vocês podem ver, as alíquotas são progressivas e é de acordo com o faturamento, ou seja, a receita bruta dos últimos 12 meses da empresa. Então, conforme maior o faturamento, maior vai ser a alíquota aqui que vai ser aplicada. Como que é feito o enquadramento e quais são as opções, né, que podem excluir uma empresa do Simples Nacional? Bom, é preciso respeitar os prazos para fazer o enquadramento, né? Se a empresa ainda está no processo de abertura, né, a abertura da empresa, ela tem aí 30 dias, até 30 dias, após a aprovação, ou da inscrição municipal ou estadual, desde que ainda não tenham se passado 180 dias da emissão do CNPJ. Para as demais empresas, né, que já estão em outro regime, né,
elas podem fazer a opção aí pelo Simples, sempre em janeiro de cada ano, tá? Então, aqui no caso até de uma empresa que perdeu o prazo de abertura, ela pode fazer essa opção no ano seguinte, né? E as situações que excluem a empresa do Simples Nacional? Bom, uma das principais é se a gente exceder o limite de faturamento, que é hoje de 4,8 milhões, né? E aí tem duas situações, né, que se a empresa exceder aí até 20%, ou seja, chegar aí a 5.760.000, o desenquadramento vai ocorrer a partir de janeiro do ano seguinte. Se for superior a isso, a 20%, aí o desenquadramento é quase aí que imediato, né? Então, já no mês subsequente, ele já está em outro, tem que adotar aí um outro regime tributário. E também, se você praticar, a empresa praticar aí qualquer atividade que seja impeditiva do enquadramento no Simples Nacional, também ocorrerá o desenquadramento aí a partir do mês subsequente. Então, quais são as vantagens aí do Simples Nacional? Bom, uma das principais vantagens, é claro que é a redução aí da carga tributária, né? Afinal, os impostos são baixos em relação aos outros regimes tributários. E a forma de pagamento aí dos impostos, que ele é simplificado, já que é um regime de tributação unificado, né? A redução dos custos trabalhistas, porque algumas empresas do Simples, elas estão isentas do INSS patronal recolhido sobre a folha de pagamento. E a parte de contabilidade aí é bem simplificada, né, em relação aos outros sistemas, que tem que entregar várias declarações, né? Já no Simples Nacional, não tem tantas obrigações fiscais assim, né? Não tem SPED e outras obrigações acessórias. As desvantagens, nós podemos deixar aí que, como o Simples Nacional é um regime aí de tributação unificado, por exemplo, ele não tem aproveitamento de crédito do ICMS, PIS, COFINS, do IPI. A carga tributária, ela vai ser a mesma, independente se a empresa teve lucro, prejuízo, né? Porque o Simples Nacional é recolhido em cima do faturamento, diferente dos outros regimes tributários, por exemplo, né, que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido só é recolhido se a empresa tiver lucro, né? E também aí as várias particularidades, né, que a gente tem, que a empresa aí pode ser desenquadrada do Simples. E algumas atividades, né, exigem, além desse recolhimento único aí, o INSS sobre a folha de pagamento. Então, tem que estar atento a essas questões. Na sequência aqui, então, nós vamos falar um pouquinho do MEI, tá? Porque o MEI também faz parte do Simples Nacional. Então, o MEI, ele foi criado pela Lei Complementar número 128, de 19 de dezembro de 2008, e entrou oficialmente em vigor em 1º de julho de 2009, né? Então, o MEI aí é microempreendedor individual, tá? Ele é considerado aí uma modalidade da microempresa, mas com natureza jurídica de empresário individual optante pelo Simples Nacional. E é um sistema que foi criado aí com a intenção, na verdade, de tirar milhões de pequenos empresários da informalidade. Quem pode se enquadrar como MEI? Bom, qualquer pessoa física, desde que o proprietário do negócio ou o autônomo não seja sócio, administrador ou titular de outra empresa. Tem que ter a renda bruta anual aí de 81 mil ou 6.750 por mês e ter no máximo um empregado, ou seja, o MEI não pode ter mais que um empregado, tá? E tem que ter aí como atividade principal uma das atividades listadas aí no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, né, de 2018.
pode ser MEI? Bom, existem algumas condições aí, situações que não permitem que um empresário possa aí ser regulamentado como MEI, tá? Dentre elas, a gente pode destacar quem recebe aposentadoria por invalidez, tem que tomar muito cuidado, até os empregados que vão se enquadrar no MEI, já que não há uma exigência que você não esteja no regime de CLT, mas que se você tiver alguns benefícios aí, você pode perder esses benefícios ao se enquadrar no MEI. Um dos exemplos é a aposentadoria por invalidez, tá? Quem é pensionista e servidor público federal em atividade? Então, ele precisa estar atento também que existem algumas restrições, tá? Quem é estrangeiro com visto provisório e se você já é titular, sócio ou administrador de outra empresa. E como que é feita a formalização no MEI? Bom, para se formalizar é muito simples, tá? Ele tem que fazer, o microempreendedor deve fazer o cadastro lá no portal do empreendedor e preencher os dados cadastrais, tanto do empresário como do seu negócio, tá? Mas tem que ter muita atenção. A formalização no MEI é gratuita e ela deve ser feita exclusivamente lá no portal do empreendedor, que é acessado lá através do www.gov.br/MEI, tá? Então, assim, não existe nenhuma taxa para se formalizar como MEI. A única despesa mensal que o microempreendedor vai ter, né, além das operacionais lá do seu próprio negócio, é o pagamento aí do DAS, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, tem que ter muito cuidado, gente, porque tem muitos sites aí que vão te direcionar para os seus sites próprios e vão cobrar alguma taxa, fazer para que você recolha algo, mas não existe nenhuma taxa de formalização no MEI. Então, tomem muito cuidado, tá? E o CIMEI, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o CIMEI, porque vocês vão ouvir falar muito quando fala de MEI do CIMEI. Bom, o CIMEI é o sistema de recolhimento em valores fixos e mensais de tributos do Simples Nacional. Bom, como o próprio nome já diz aqui, né? É o sistema de recolhimento dos valores fixos mensais abrangidos pelo Simples Nacional e que são devidos pelo microempreendedor individual. Então, esses tributos estão previstos lá no artigo 18 da Lei Complementar número 123 do Simples Nacional. E qual a diferença entre MEI e CIMEI? Apesar dos nomes serem bem parecidos, bem próximos, né? A gente tem aí significados diferentes para cada um deles, tá? Então, o MEI, na verdade, é uma categoria de trabalho que está dentro lá do Regime Tributário Simples Nacional, que é o microempreendedor individual. Já o CIMEI é o sistema de recolhimento dos tributos que são devidos pelo microempreendedor. E qual o objetivo do CIMEI? O principal objetivo é realmente facilitar a cobrança dos impostos e reduzir a tributação para que o MEI não tenha muitas dificuldades, né, em manter o seu negócio, devido às altas taxas que existem aí nos outros regimes tributários. O MEI, na prática, ele é isento de impostos federais e consegue realizar o pagamento aí dos seus tributos estaduais, municipais, através de um único boleto, que é a guia do DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Como que é feito o enquadramento do MEI no CIMEI, nesse sistema de recolhimento aí de tributos, né? Bom, para as empresas que estão no início de atividade, a realização de opção do Simples Nacional, né, e automaticamente o enquadramento no CIMEI, é automático, tá? Ele é simultânea à inscrição do CNPJ. Então, você, ao se formalizar como MEI, você já está fazendo o enquadramento no CIMEI. E para as empresas já formalizadas, né, ela tem aí que fazer a solicitação do enquadramento, mas é claro que para isso é obrigatório ela estar cadastrada no Simples Nacional. Então, caso aí um empreendedor individual ele não esteja no Simples Nacional, a primeira coisa que ele tem que fazer
é solicitar o enquadramento no Simples Nacional e depois o enquadramento lá no CIMEI, através do próprio portal do Simples Nacional. Bom, então agora a gente falou do MEI, do CIMEI, que fala aí exatamente das obrigações do MEI, né? A partir do momento que você, como MEI, está no CIMEI, você começa a ter algumas obrigações com o fisco, né? Então, lembrando que ao virar um microempreendedor, o autônomo, né, ou a microempresa, ela passa a ter um CNPJ e, por isso, precisa responder como pessoa jurídica. Então, quais são essas obrigações que o MEI tem a partir do momento que ele está enquadrado como Simples Nacional? Bom, uma das principais é o pagamento da guia, né? Do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ela vai ser recolhida mensalmente, independente do MEI ter tido ou não faturamento. Ó, então, diferente um pouquinho lá do Simples Nacional, né? Que eu só recolho a guia caso eu tenha oferido faturamento, o MEI não. Ele tem que ser recolhido independente de ter ou não faturamento. Aí o valor da guia vai ser de acordo com o tipo de atividade, tá? Então, comércios ou indústria é 56, prestação de serviço aí é 60 e comércio e serviço é 61. Como parte desses valores recolhidos aqui, né, que abrange aí o ICMS, ISS, também aí parte para a Previdência, é de acordo com o salário mínimo, então, sempre que houver reajuste no salário mínimo, haverá reajuste aqui também nos valores recolhidos aí pelo MEI. Relatório mensal das receitas, aqui é uma outra obrigação do MEI. Esse relatório mensal das receitas, na verdade, não é uma obrigação exigida pelo fisco, mas é de controle do MEI, tá? É importante, às vezes, você ter esse relatório mensal das receitas, que vai facilitar lá no final do ano, no início do ano seguinte, para apresentação, para elaborar a declaração, que nós vamos falar a seguir aí, anual de faturamento do MEI, tá? Emissão de notas. Também não é obrigatoriedade, não é obrigatório para o MEI a emissão de nota. Porém, se você for aí vender, né, com uma pessoa jurídica, automaticamente você vai estar obrigada aí à emissão de nota fiscal. Prestação de informações dos seus empregados, caso o MEI aí possua um empregado, né? Aí tem que também prestar as informações relativo aos recolhimentos sobre a folha de pagamento, né? E a entrega do DAS-SN, né? Do CIMEI, que é a Declaração Anual de Faturamento do Microempreendedor Individual. Então, quais são os prazos aí das principais obrigações do MEI? Que essas são obrigatórias, tá? Que é o pagamento do DAS, que tem que ter recolhido aí até no dia 20 de cada mês. E a declaração anual lá do CIMEI, o prazo de entrega dele é até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio de cada ano, tá? Então, relativo agora a 2021, nós vamos entregar aí até 31 de maio de 2022. Para gerar a guia ou fazer a declaração, o microempreendedor ele pode fazer lá através do portal do empreendedor, né? Que vai ter o acesso, os caminhos lá para gerar essas obrigações. Então, aqui, só para quem não conhece ainda, nós temos o portal lá do MEI. Vai clicar lá em Já Sou MEI e aqui nós temos pagamento do DAS, ó, pagamento da contribuição. Aí nós temos aí algumas opções, tá? Se é online, se é boleto de pagamento, aí você escolhe a opção. E informa o CNPJ que vai ser direcionado aí para o PGMEI, onde você vai poder listar. E também aí para gerar a declaração é o mesmo caminho, porém nós temos aqui a declaração anual de faturamento, tá? Vai escolher a opção, de novo vai digitar aqui o CNPJ que vai ser direcionado aí para gerar a declaração.
Lembrando que a declaração é obrigatória, a gente não pode esquecer do prazo, porque ela tem que ser entregue independente de ter ou não faturamento. E a exclusão do MEI? Bom, como que ocorre aí o desenquadramento, né? Quando que acontece? Ele vai acontecer sempre que um MEI, né, uma empresa, ela deixa de atender alguma das condições que são exigidas para ser microempreendedor individual. Dentre elas, nós vamos destacar aqui ultrapassar o limite de faturamento, né, que aí hoje é de 81 mil anual. Se realizar alguma atividade não permitida ao microempreendedor, incluir aí um ou mais sócios na empresa, se tornar dono ou sócio de outra empresa, tá? Então, quando isso acontece, né, o profissional ele não pode mais atuar aí como microempreendedor individual. E aí ele vai ter que optar aí por um outro regime, né, ou outro porte de empresa, continuar dentro do Simples, mas de repente aí como uma ME ou uma empresa aí de pequeno porte. E uma pergunta que todo mundo faz é se o microempreendedor, se ele precisa de um contador. Bom, na verdade, de acordo com a lei, né, 128 lá de 2008, que trata aí das questões referentes ao MEI, ele não é obrigado a contratar um serviço de contabilidade, porque ele não tem as obrigações, as escriturações que precisam ser assinadas por um contador. Ficam as únicas duas obrigações, que é o DAS e o DASN, né, pode ser feito aí pelo próprio empresário lá no portal. Porém, existem alguns casos aí que, de repente, o contador ele pode auxiliar aí o microempreendedor aí no desenvolvimento do negócio. Um deles é a folha de pagamento, né, caso o MEI tenha um funcionário, é bom ter assessoria aí de um escritório contábil, né, para poder elaborar aí a folha de pagamento, tanto a conta dos encargos que precisam ser recolhidos, né? Na questão do imposto de renda de pessoa física, né, o MEI, como ele é uma pessoa jurídica, ela não é obrigada, aliás, ela não vai apresentar o imposto de renda da pessoa física. Porém, o empresário, na condição de pessoa física, ela tem que apresentar o imposto de renda da pessoa física, caso, é claro, respeitando aí já as regras do imposto de renda, né? Se, de repente, o lucro do microempreendedor ultrapassar o lucro que é isento de imposto de renda, ela vai ter que apresentar imposto de renda da pessoa física e o contador pode ajudar a elaborar, né, essa declaração. No caso de um MEI precisar emitir notas fiscais, né, a presença de um contador aí também pode auxiliar muito. E no caso de uma mudança de regime tributário, né, então no momento que uma empresa aí como o MEI começa a crescer e ela vai precisar de repente aí mudar o regime tributário, é nessa hora aí também que é necessário, né, o auxílio aí de um contador. Quais são as vantagens e desvantagens do MEI? Bom, as vantagens, é claro que são os impostos aí mais baixos, né, que são cobrados aí para as pequenas e médias empresas, né? Então, na verdade, é um valor único, que a gente já comentou lá, de acordo com sua atividade, então ela é muito baixa em relação aos outros regimes tributários, ou até mesmo a micro ou pequena empresa que está dentro do Simples Nacional. Como o MEI, ele passa a ter alguns benefícios aí, né, que é a aposentadoria por idade, ou por invalidez, ou até mesmo auxílio-doença, que ele não teria somente como autônomo. Também tem direito à licença de maternidade e pensão por morte. E a desvantagem é realmente o limite, né, de crescimento da empresa. Por exemplo, se eu quiser abrir uma filial, eu já tenho que desenquadrar do MEI, né? O limite de faturamento anual, realmente, ele é baixo, né? A aposentadoria, e mesmo que tendo esse benefício da aposentadoria, o valor é apenas de um salário mínimo e pode ser solicitada de acordo com o tempo de serviço ou por invalidez. Bom,
E se você quiser saber mais sobre o MEI, né? Nós temos um canal, o canal do Sebrae é muito rico, tem muito conteúdo, muita cartilha que pode aí consultar de forma gratuita, tá? E também aqui, acompanha a gente aqui no canal, que a gente também vai colocar aí muito conteúdo para vocês relativo ao MEI. Bom, agora nós já vimos todos os regimes tributários existentes aqui no Brasil. E aí vem aquela pergunta, mas qual o melhor regime tributário para minha empresa? Na verdade, não é uma pergunta tão simples de ser respondida. É aí que entra a figura de um profissional da contabilidade. Só um contador vai poder dizer com mais propriedade qual seria o melhor regime tributário para sua empresa. Lembrando que você só pode escolher o regime tributário em 2 momentos, na abertura e depois somente no próximo ano. Por isso, é uma decisão muito importante e precisa ser acompanhada aí de um profissional da contabilidade. Bom, espero que você tenha entendido aí um pouquinho sobre cada regime tributário e continue com a gente aqui no canal, que nós queremos trazer mais informações, mais conteúdo sobre contabilidade, sobre empreendedorismo de forma simples e descomplicada. Então vem muito conteúdo legal por aí. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, não esqueça de compartilhar.